Nós vamos participar da ceia do Senhor hoje, da mesa do Senhor, mas antes, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu vou começar hoje, e a gente ainda vai falar mais 2 domingos a respeito dela. É algo, se você participou conosco do jejum, que eu já pelo menos falei um pouco no jejum, mas eu não tinha falado aqui para toda a igreja, e eu sinto o desejo de fazer isso. Até mesmo porque muitas pessoas não puderam participar da ministração todos os dias, inclusive algumas que estão agora conectadas conosco na internet. E eu gostaria de falar sobre unção, e o poder da unção, e a necessidade de você ter unção. Na atrasada, eu falei algo aqui, e muitos irmãos mal criados me mandaram mensagem, não daqui, porque os irmãos aqui não são mal criados, aqui só tem irmão que fala coisas para edificar, mas eu disse, que aqueles que insistem em participar, apenas pela internet, não recebem a unção. Quanto você lembra de eu falar isso? Então eu vou explicar melhor para você. Eu não disse que ele não recebe a palavra. Você concorda que ele recebe a palavra? Claro que recebe, ele está ouvindo a palavra, ele está até me assistindo, ele recebe a palavra. Quando você recebe a palavra, eu queria que você não conversasse agora, então você vai incomodar o seu vizinho. Fala, se você conversar, eu vou te exortar. Amém? Então, é claro que quando você ouve a palavra, você recebe a palavra. Se você pegar uma Bíblia e ler a Bíblia, você vai ser abençoado. Muitas pessoas, eles se converteram lendo a Bíblia. Muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, eu me lembro, na minha igreja, do pastor contar a respeito de uma pessoa que tinha encontrado uma página da Bíblia. E ele estava chateado com a vida, pensando na vida. E ele então sentou numa praça e o vento trouxe um papel, que é uma página da Bíblia. E a página da Bíblia era Gênesis capítulo 5, que fala da genealogia de Adão. E Adão gerou a Sete e viveu tantos anos, depois morreu. Sete viveu tantos anos, gerou fulano, depois morreu. E ele foi lendo aquilo. E ele então, alguém pode dizer, muitos irmãos aliás questionam, para que tem genealogia na Bíblia? Tem muitas razões para isso, mas para esse irmão, a razão foi muito simples. Ele olhou aqueles homens que viveram centenas de anos, mas todos eles morreram. Quando ele acabou de ler, ele falou, peraí, se esse pessoal que viveu centenas de anos, no final acabou morrendo, então eu vou morrer também. Você pode achar essa uma conclusão meio óbvia, mas tem pouca gente que lembra que ele vai partir. E um homem que se lembra seriamente que ele vai morrer, ele se preocupa, porque ele sabe que vai comparecer diante de Deus. E como é que ele vai comparecer? Ele converteu lendo uma página da Bíblia. Então é claro que a palavra na internet tem o seu poder. É óbvio que a ministração que você ouve, você recebe da parte de Deus. Mas olha para cá, você não recebe a unção que está aqui. Recebe a palavra, mas a unção não é transmitida pela internet nem via satélite. Você não consegue perceber o ambiente. Você não consegue perceber que há momentos específicos na reunião em que a unção é liberada. Vou dizer uma coisa para você. Hoje, enquanto eu orava aqui pelos dizimistas, eu senti no meu espírito, o Espírito Santo, que naquele momento daquela unção, pessoas foram liberadas aqui de maneira sobrenatural. Elas vieram para frente, como vem todo mês, entregar o dízimo.
Mas de repente eu percebi que o Espírito entrou em ebulição em mim. Entende? Eu percebi isso. Não sei se você percebeu, mas eu percebi. Imediatamente eu orei e liberei algo na vida deles. Por quê? Porque a unção faz isso. A unção foi e encontrou pouso onde o coração creu. Aquele irmão que estava aqui na frente falou: essa palavra é para mim, meu Deus, eu estou passando, é por isso aí mesmo. O pastor está falando, é a minha história hoje, eu creio. A arma forjada contra mim não vai prosperar. O diabo veio contra mim por um caminho, vai fugir por 7. Por fora, a cara dele está a mesma. Mas por dentro, a unção tocou ele. Essa unção, filho, você não recebe aí na sua casa. Não adianta, pode colocar água na beira da televisão, não vai resolver. Está me ouvindo? Você precisa sim de estar presente. Você precisa sim de estar no meio da comunhão dos irmãos. Só de você vir e estar numa reunião como essa aqui, com milhares de irmãos, você já é liberado. Quando você chega, o seu espírito é liberado. Você às vezes chega pesado, mas imediatamente a unção quebra o jugo na sua vida. Há uma unção liberada sobre nós, como corpo. Quantos creem no que eu estou dizendo? Tudo depende de unção. Unção é a chave de tudo, está me ouvindo? A palavra Cristo significa ungido. E também, que é o mesmo sentido de Messias em hebraico. Messiah, não é? Jesus Cristo, Mashiach, desculpa. Yeshua HaMashiach, Salvador, o Messias, salvação, o Messias. Mas a palavra Messias também é ungido. Ungido. Cristo é o ungido, aquele que tem o Espírito e não tem por medida ilimitado sobre ele. Acontece que nós, no livro de Atos, fomos chamados de cristãos. E ainda que em português termine com ão, no original significa pequeno Cristo. Então, se fosse em português, seria cristinho. Somos pequenos cristos. Quantos creem que são cristãos aqui? Muito bem. Se Cristo significa ungido, o que significa um cristão? O que significa um cristão? Ungido. Ungido também. Quando você fala que você é cristão, está dizendo: eu sou um pequeno ungido. Eu sigo atrás do Cordeiro que é o ungido. Eu sou ungido também. Você é ungido do Senhor porque você recebeu o Espírito de Deus sobre a sua vida. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai fazer através da sua unção, através do mover do Espírito. Por isso é tão importante que você receba a unção. Toda semana você tem que receber unção de Deus sobre a sua vida. Mas a grande pergunta é: pastor, o que você quer dizer com unção? Porque se você for numa igreja pentecostal, eles vão dizer para você que unção é uma coisa. Se você for numa igreja tradicional, eles vão falar um pouco diferente. Então pessoas chamam de unção, às vezes, definições, vamos dizer, diferentes. Aqui na videira, quando nós falamos de unção, estamos falando do quê? O que especificamente estamos falando? Para entendermos isso, você tem que entender que o Espírito Santo, a obra dele em nós, acontece em 3 estágios. Quantos estágios, irmãos? 3 estágios. Isso está claro nos evangelhos e no livro de Atos. Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 17, olha o que o Senhor disse: o Espírito da verdade. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Diga, o mundo não recebe. É só para você. Está me ouvindo? É só para você. Não é para o mundo. O Espírito da verdade. O que é a verdade? A verdade é o Evangelho. A verdade é a graça, é o favor imerecido. O Espírito é o Espírito da graça que você recebe. Porque não vê e nem o conhece. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de ver e conhecer. Vós o conheceis. Por quê? Olha o que o Senhor diz:
porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, primeiro estágio da obra do Espírito Santo na vida da pessoa. O Espírito habita conosco. Ele está ao nosso derredor. Quando acontece isso? Quando ainda não se converteu. Está me ouvindo? Quando a pessoa ainda não se converteu. O mundo jaz no maligno, mas o mundo também tem o Espírito de Deus que veio para cá. O Espírito Santo não está só aqui dentro. Ele não está operando só em nós. Ele está lá fora, operando na vida de milhares e milhares de pessoas. Mas Ele não habita nessas pessoas, porque elas não se converteram ainda. Entendeu? Ele está ao derredor dela. Lá em João 16, verso 8, Jesus disse que o Espírito, Ele vem para convencer. É João 16. Ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então preste atenção. Nesse primeiro estágio, o Espírito habita conosco. Ele está ao nosso derredor. Fazendo o quê? Nos convencendo de que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. Entende o que eu estou dizendo? Precisamos de um Salvador. É o Espírito Santo que convence. Não somos nós que convencemos. Nós pregamos. E você deve pregar. Nós oramos pelas pessoas. Continue orando. Porque quando você ora, você oferece um caminho para o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa. E o Espírito vem como que pairar sobre ela. Como a galinha que está chocando os ovos. O Espírito vai pairar sobre ela para gerar vida. Para convencê-la. Uma vez que o Espírito convence a pessoa, ela então se converte. Quantos dizem amém? Ela então se converte. É por isso que, volta lá para João 14, 17. É por isso que o Senhor disse que Ele está conosco e falou para os discípulos, e estará em vós. Por que o Senhor Jesus falou para os discípulos no futuro? O verbo estar aqui está no futuro. Ele estará. Porque até aquele momento, Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. E o Espírito Santo só nos foi enviado depois que Ele morreu e ressuscitou e foi glorificado. Está me ouvindo? Por isso que Ele disse, olha, por enquanto Ele só está ao redor de vocês, mas Ele vai estar dentro de vocês. Dentro de vocês. Ele estará em vós. Dentro. Presta atenção. Esse é o segundo estágio. Quando é que aconteceu isso? No dia em que você creu com o seu coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, morreu pelos nossos pecados e é o Senhor da nossa vida. No dia em que você creu com o coração e confessou com a sua boca, você nasceu de novo. O que é o novo nascimento? É receber uma vida que você não tinha antes, uma nova vida. Você recebeu a vida incriada de Deus, a vida com a qual o próprio Deus vive. E qual é essa vida? O Espírito Santo de Deus. Lá em João, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, lá em João, capítulo 20, verso 22, Jesus fala assim para eles, e havendo dito isto, soprou sobre eles, os discípulos, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Senhor tinha morrido, tinha ressuscitado e já tinha até subido aos céus para apresentar o sangue para nos redimir do pecado. E aí o Senhor, nesse período de 40 dias, Ele apareceu para os discípulos. Só um lembretezinho para você. O Senhor apareceu para os discípulos todos os dias, depois que Ele ressuscitou, sim ou não? Que dia que Ele apareceu? Que dia que Ele apareceu? Domingo. Por que será? A primeira vez que Ele apareceu foi no próprio domingo que Ele ressuscitou, porque Ele ressuscitou no 8º dia, um novo começo. Mas a Bíblia fala que no domingo seguinte Ele apareceu de novo, e diz a Bíblia que depois no domingo seguinte, será que Ele estava querendo passar uma mensagem a respeito disso? É muito religioso esse negócio de querer cultuar a Deus no domingo. Eu não. Eu vou cultuar a Deus jogando bola.
Eu vou cultuar a Deus indo para o clube, nadar na piscina, tomar um sol. É assim que eu cultuo a Deus. Não sou como um religioso. Olha para cá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você vai jogar bola com alguém, e essa pessoa resolve parar no meio de uma jogada para glorificar a Deus, você deixa ela no campo? Mas você disse que ela poderia glorificar no jogo. Você fala o que para ela? Ô irmão, você não quer jogar bola? Sai do campo. É verdade ou não é? Quer dizer, para você jogar bola com seus amigos, eles exigem de você o quê? Concentração na brincadeira. Para de falar de Deus, vamos jogar bola. Não é assim que eles dizem? Por quê? Porque ele não está cultuando a Deus, ele está jogando bola. E não tem nada de errado nisso. Isso significa que culto a Deus não é estilo de vida. Não tem jeito de você cultuar a Deus e jogar bola ao mesmo tempo. Tem como você vir aqui para o culto e falar, aproveitar que eu estou cultuando a Deus, vou aqui fazer uns devorteios com a bola? Como é que se chama esses devorteios mesmo? Embaixadas. Enquanto eu louvo, vamos aqui fazer umas embaixadas. Até sem bola você vê que eu não sei jogar. Imagina com a bola. Olha para cá. Quer dizer, Deus pode. O seu time de futebol não aceita. Entende? Não importa o que você está fazendo. Não vão deixar você fazer se separar para adorar a Deus. Por quê? Porque eles estão certos. É preciso ter foco. É preciso ter um momento de adorar. Qual que é o seu momento de adorar a Deus? Pastor, eu não preciso ir para o culto para adorar. Eu posso adorar trancado no meu quarto. A Bíblia fala das duas coisas. Fala da sua hora particular e fala da sua hora pública. Você tem que aprender a cultuar a Deus publicamente. Não pode ser só particular. Paulo chega a dizer para Timóteo, eu quero que os varões ergam mãos santas em todo lugar, para orar. Em todo lugar, na rua, nas esquinas, todo lugar. Por quê? Porque quando nós cultuamos, nós estamos testemunhando do Senhor na nossa vida, que nós o amamos e o servimos. A maneira de servir a Deus é cultuando. Por isso o serviço no Velho Testamento era culto. Como é que era? Presta atenção no que eu vou te dizer. No Velho Testamento tinha culto, sim ou não? Tinha culto. E o culto no Velho Testamento era um negócio seríssimo. Um sacerdote, ele ia conduzir a pessoa no culto. Ele tinha que fazer tudo exatamente como estava prescrito na lei. Se ele mudasse alguma coisa, ele podia morrer. Era assim no Velho Testamento. Ele não podia chegar e dizer, hoje eu não estou com vontade muito de sacrificar cordeiro não. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos jogar bola enquanto a gente adora? Ele não podia fazer isso. Está me ouvindo? Porque ele estava lá cultuando a Deus. Havia toda uma prescrição a respeito disso. Mas muitos hoje em dia acreditam que não precisa de cultuar a Deus. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Você vai adorar alguma coisa. Você nasceu para isso. Todo ser humano nasceu para adorar alguma coisa. Se você não adorar a Deus, você vai adorar o futebol, o jogador, o artista. Você vai adorar alguém, um líder, um político, mas você vai adorar. Por isso, eu digo para misericórdia mesmo, por isso eu digo para você, venha para cá domingo adorar a Deus aqui. Muito bem. Primeiro estágio então da ação do Espírito Santo, é Ele agindo ao nosso derredor. O segundo estágio é o Espírito Santo entrando dentro de nós. Quando é que aconteceu isso? No dia que você se converteu, você nasceu de novo, o Espírito veio habitar dentro de você, nunca mais vai embora, é permanente, é residência. No Velho Testamento, o Espírito Santo visitava o homem. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito estava com eles, mas não estava neles. No Velho Testamento, o Espírito visitava algumas pessoas, reis, sacerdotes e profetas, mas ele não permanecia. Mas hoje no Novo Testamento não existe mais visitação do Espírito. Hoje tem residência do Espírito.
Está me ouvindo? O Espírito não visita você e depois vai embora. Não, Ele veio habitar em você. Ele disse: estou contigo todos os dias, nunca, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. O seu Espírito foi unido ao Espírito Santo de Deus. Você foi misturado com Ele, amalgamado, colado. Ninguém, nada pode separar você do Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia! Isso é verdade. Mas a Bíblia fala então que o Senhor soprou sobre eles o Espírito. Naquele momento os discípulos receberam o Espírito, sim ou não? Sim, Jesus soprou sobre eles. A palavra Espírito significa sopro, vento. No original tem um pouco de trocadilho aqui. Ele soprou o vento do Espírito sobre eles. Então eles receberam. Mas o Senhor falou para eles: mas agora vocês fiquem em Jerusalém, orando para receber a promessa do Pai. Esse é o terceiro estágio do Espírito Santo na vida do crente. Lá em Atos 1:8, a palavra de Deus diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o quê? Quem é que vai descer? E sereis minhas testemunhas. Olha para cá. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, sim ou não? Sim, mas agora o Senhor falou: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. É esse poder do Espírito Santo que eu chamo de unção. Está me ouvindo? Pastor, mas lá em João, 1 João 2, o verso 20, e também o verso 27... diz que a unção que dele recebemos permanece em nós, e não temos necessidade de que ninguém nos ensine coisa alguma, porque a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Ali João não está falando desse enchimento do Espírito. João está falando de fato da habitação, que é permanente em nós, e ele diz que a habitação também é um tipo de unção. Está me ouvindo? Então, tanto a habitação quanto o enchimento na Bíblia podem ser chamados de unção. Mas para a gente não ficar confuso, eu vou chamar de unção só o revestimento. Então, quando eu falar para você que o Espírito Santo reside em você, você não tem que chamar o Espírito Santo de volta, como se ele tivesse ido embora. Ah, pastor, mas no Velho Testamento, Davi não orou assim? No Salmo 51, o que ele orou? Não remova de mim o teu Espírito. Por que Davi orou assim? Porque ele estava no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito não habitava, visitava. Como ele tinha pecado, o Espírito então se retirou dele. Muita gente acha que as coisas do Velho Testamento continuam do mesmo jeitinho hoje. Não, aconteceu algo tremendo. O Filho de Deus veio, se fez carne, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nossas transgressões foram perdoadas, nosso pecado foi lavado, e o Espírito nos foi enviado. O Espírito não foi mandado como visita, ele foi enviado, e ele agora habita em você. O que permite o Espírito Santo habitar em você? É algo que Davi não tinha, mas você tem. Você foi completamente perdoado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de animais no Velho Testamento podia purificar o homem por um tempo, por um ano no máximo, o sangue de animais. Mas o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, tem poder de purificar você por toda a sua vida. Toda a sua vida. É por isso que o Espírito Santo não vai embora. Por que ele não vai embora? Você não continua pecando? Sim ou não? Você peca? Sim ou não? Peca. Ah, pastor, mas eu peco sem querer. Jura? Todos os seus pecados é involuntário. Ah, eu não queria pecar. Quando eu vi, eu pequei. Né? Não, tem pecado que você quis pecar. Quando você fala para o seu marido, vou falar umas verdades para ele hoje. Você já está pecando. Porque a verdade que você vai falar não é que Jesus ama ele. Qual verdade você vai falar para ele?
Você vai tostar no inferno, miserável. Entendeu? Então, nossos pecados são premeditados, a maior parte deles. Mas quantos creem que são perdoados aqui, lavados? Muita gente me ouve falando isso e fala, está vendo, pastor Luiz fica estimulando o povo ao pecado. Eu não estimulo você ao pecado. Não peque, não peque, por amor a você mesmo, não peque. Mas, se você pecar, nós temos um advogado diante do Senhor, Jesus Cristo o justo, e Ele é a completa expiação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Sabe por que o Espírito Santo não vai embora? Porque o sangue permanece sobre a sua vida. Porque o sangue permanece, o Espírito permanece também. Então nós somos residência do Espírito. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O Espírito habitando em nós, é para nós sermos. O Espírito vindo sobre nós, é para nós fazermos. Vou repetir. O Espírito habitando em nós, o Espírito residente, é para você ser. Ser o quê? Ser filho, ser nova criatura, ser herdeiro, ser abençoado. Amém? Tudo que você é porque o Espírito habita em você. Pare de pensar que você é na sua carne. Você não é a sua carne. Você é o que o Espírito Santo é em você. O Espírito Santo é a minha vida, é a minha santidade. Então eu não sou morto, eu sou vivo. Eu não sou mais pecador, eu sou santo. Ele é a minha santidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou nova criação, eu sou filho. O Espírito habita em mim, eu tenho a natureza do meu Pai. Quantos dizem amém? Tudo que você é porque o Espírito habita em você. Mas a vontade de Deus é que você avance para o terceiro estágio. Todo crente precisa de receber o Espírito Santo sobre ele. A primeira vez que o Espírito Santo vem sobre você, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito, é só a primeira vez. Mas não é para ser a última, é só a primeira. Depois disso, tem de virar um estilo de vida. Por quê? Agora é que você vai entender alguma coisa. Olha para cá. O Espírito Santo é permanente, mas a unção, o enchimento, não é permanente. Está me ouvindo? A unção, o enchimento, é como se fosse um combustível. Você gasta, acaba. Você tem que ser cheio de novo. Qual que é o problema de muitos irmãos? Não são práticos o suficiente com isso. Você não sente vazio de vez em quando? Você chega na célula, o líder fala para você falar alguma coisa, você fala, ai meu Deus, eu não sei, não tem nada para falar. Por quê? Porque você está vazio, Mas quando você estiver vazio, não significa que o Espírito Santo não está dentro de você. Significa só que você tem muito tempo que não se enche. Você enche de televisão, você enche de internet, mas às vezes deixou de encher-se do Espírito. Nós temos que nos encher do Espírito cotidianamente. Tem certos enchimentos que duram muito tempo na sua vida, mas mesmo assim acaba. Outros enchimentos duram menos. Você pode ser muito cheio, ou pode ser pouco cheio. Ou você pode não ser cheio de maneira nenhuma. É muito ruim um crente que não está cheio. Por quê? Deus só aceita aquilo que nós fazemos na unção. Se não foi na unção, Deus não aceita. Eu não faço nada por fazer. E eu louvo a Deus porque Deus me deu uma mulher que entendeu isso. E ela também trabalha com as crianças. E ela não faz nada com as crianças por fazer. Mesmo no meio das crianças. Tudo tem que ser pela unção. Você vai na salinha das crianças, as professoras têm que orar, têm que se encher, porque elas têm que ministrar na unção. Elas vão para o encontro de crianças, elas oram em jejum como se fosse adulto. Por quê? Porque as crianças têm que receber unção. A mesma coisa, eu não faço nada, eu não vou aconselhar sem unção, não vou discipular sem unção, eu nem tiro a oferta aqui sem antes orar e receber a unção e ministrar a unção sobre os irmãos. Por quê? Porque Deus só aceita aquilo que vem da unção. Pastor, eu quero ser cheio dessa unção. Deixa eu falar algumas características dela para você. Primeiro, eu acabei de te falar. Você pode ser cheio ou vazio.
Como é que você se enche? Não tem mistério. Efésios 5:18, projeta para mim. Diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é uma ordem bíblica. Encha-se, encha-se. Isso, eu não quero aqui ser simplista com você, mas faça prova para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Tudo se resolve quando você se enche do Espírito. Por que você está brigando com o seu marido? Vocês dois estão vazios. Misericórdia mesmo. Sabe por quê? Porque quando, às vezes, irmãos vêm aconselhar comigo, eu não tenho aconselhado muito ultimamente, porque eu estou me dedicando a pastores. Meu ministério é com pastor, tem uma mentoria que eu faço todo dia, 1 hora, com 1.100 pastores, do Brasil e fora do Brasil. Porque tenho me dedicado a isso, é o meu momento ministerial. Então não tenho tido muito tempo de aconselhar, mas muitas vezes, irmãos mais antigos eu aconselho. E o irmão e a irmã chegam lá na minha reunião, ou na minha sala para eu aconselhar. Primeira coisa que eu pergunto para eles: vocês estão orando? Acredita na resposta deles? Não, não está. Estão lendo a Bíblia? Não, também não estamos lendo a Bíblia. Às vezes nem no culto está vindo. Aí depois não entende como é que o diabo entrou em cena. E eles não conseguem remover a obra do diabo. Eles começaram a brigar e não conseguem resolver a briga. Aí eles vêm para eu dar uma fórmula, porque eu vou ensinar vocês dois a conversarem agora, a ter uma comunicação apropriada, vou te dar 10 passos. Não, primeira coisa que eu faço, vocês vão se encher do Espírito. Eu não aconselho gente vazia. Vocês vão se encher do Espírito. Então, durante essa semana, a tarefa é muito simples. Vocês vão ler o que está escrito em Efésios 5:18 e praticar em casa. Enchei-vos do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Verso 19. Olha o que diz. Enchei-vos do Espírito falando. Ninguém se enche do Espírito em silêncio. Está me ouvindo? Ninguém se enche em silêncio. Eu sei que somos tentados a ficar em silêncio. Só há vibração no jogo se abrir a boca. Se a torcida ficar calada, tem vibração? Aí você vai no estádio, você sente o ambiente, não é verdade? Sente o ambiente, a vibração. Por quê? Todo mundo está abrindo a boca. A vibração às vezes é muito ruim, tem muito palavrão, muita coisa, mas eles abrem a boca. Quando nós também queremos ser cheios do Espírito, temos que abrir a nossa boca. Pastor, como é que eu faço isso? Entoando e louvando de coração ao Senhor, falando com música, falando orando, falando confessando a palavra. É isso, não tem mistério, não tem mistério. Mas faz o teste. Ah, pastor, meu marido não entende isso, imagina se vai funcionar com ele. Não, basta um ser cheio, o enchimento seu dá para você e para quem estiver perto de você. Entra para o seu quarto, fecha a porta, liga o som numa canção ungida e canta com toda a sua força junto com o CD. Canta junto, erga o seu braço e canta para o Senhor. Não canta uma vez não, canta várias vezes, pode ser a mesma música. Depois pega um texto da palavra de Deus e confessa: nada, nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade pode me separar, nada pode me separar. Abre a sua boca, vai chegar um momento que você vai sentir alguma coisa fluindo. Quantos já sentiram isso alguma vez? Sabe qual que é o nome disso? Unção. Então agora eu vou te perguntar: quantos já sentiram a unção? Claro, você é crente, você já sentiu a unção. Qual que é o problema dos irmãos? Você consegue passar a semana inteira sem sentir a unção. Ah, pastor, eu não vou viver com base em sentimento. Concordo com você. Mas quando eu falo de sentir a unção, não é emoção, não é na alma, é muito mais profundo, é lá dentro de você. É verdade que às vezes alguns choram, alguns riem. Sabe como é que a unção se manifesta em mim? Eu percebo quando a unção vem sobre mim. 2 coisas que eu percebo claramente. Primeiro, eu ganho autoridade, eu falo com muita autoridade. Às vezes acontece isso com você também. Quando a unção vier sobre você, você vai falar com os outros de uma maneira que você não fala normalmente. E os outros vão dizer: nossa, parece que você está nervoso. Não, não estou nervoso, é a unção que me pegou e vai te pegar também. Sabe a outra coisa que acontece quando a unção vem sobre mim? Eu começo a borbulhar, começo a falar.
Às vezes eu estou pregando aqui, eu percebo um certo momento que eu estou pregando, que vem uma unção sobre mim, e eu começo a falar uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Eu vou te dizer, a presença de Deus. Eu mesmo fico aqui pensando, puxa vida, não planejei falar nada disso. Jesus da glória. Olha o que eu estou falando, eu preciso anotar isso depois, porque eu não anotei isso. Você acredita que a minha mente pensa tudo isso? E enquanto a minha mente está pensando, a minha boca está falando, porque eu sei que é a unção que está fluindo. E é um momento, é nesse momento que às vezes você sente a unção também, onde você está. Às vezes é um calafrio, às vezes é o coração que aquece, entendeu? Às vezes você também é tomado de autoridade, você fala, aleluia, isso mesmo, é isso, é isso. Recebe a unção nessa hora, filho. Você precisa de ser cheio constantemente. É assim que funciona. Está me entendendo? Eu sou muito zeloso do meu trabalho como pastor. Eu não venho para cá sem antes aquecer meu espírito em casa. Eu acordo cedo. Sabe para quê? Para aquecer meu espírito, para eu chegar aqui já aquecido. Você chega frio, eu não. Nem você. Nós dois chegamos já quente. Fervendo. Fervoroso no espírito. Presta atenção. Você também. Muitos pastores nossos, eu estou querendo mudar isso. Nossos pastores, muitos nossos, eles acordam e vêm direto para cá, como se fosse um membro qualquer. Você tem direito de acordar e cair direto aqui. Pastor não tem esse direito, mas muitos fazem isso. Eles acordam e caem direto aqui. Isso é igual tentar entrar num jogo de futebol sem aquecer antes. Vira uma perna de pau lascada. Você sabe, você gosta de jogar bola com perna de pau? Eu não gosto de orar com perna de pau. Eu começo a orar com a pessoa, é um lenga-lenga, um nhen-nhen-nhen. Oh, Jesus. Eu falo, para, o que é isso? Vamos jogar para valer. É preciso ter uma atitude, uma postura. O jogador fica concentrado para o jogo. Nós vamos começar a concentrar pastor aqui para o jogo também. Você vai ver, só de fazer isso a reunião já sobe o nível de unção. Porque a unção está disponível. Você não tem que ficar implorando, Deus, por favor, me dá unção, para o Senhor não quer me dar unção. Não, a unção está disponível sempre. É verdade que tem dia que eu tenho que buscar mais. Mas nesses dias é apenas o Senhor se ocultando, porque Ele quer ver minha atitude de dizer, eu quero o Senhor mais do que tudo. Mas não tem uma vez que eu clame que a unção não venha. Não tem, a unção vem. E você sente quando a unção vem. Você tem que aprender a orar até sentir o toque da unção. Você tem que vir na reunião e pedir para o Senhor, eu quero, Senhor, receber o toque da tua unção. Pastor, e o que eu faço quando eu sentir o toque da unção? Isso é importante. Primeiro, abre a sua boca imediatamente. Se você perceber o que é para você, você fala, Senhor, eu quero receber essa unção, eu recebo agora em nome de Jesus, o Espírito de Deus flui através dela. Não tem problema se eu estou pregando, foi na pregação que você ouviu, foi no louvor, foi numa oração, não importa o momento, teve um momento que foi tum dentro de você. É como eu te disse, você vai sentir, olha para cá. Unção não é uma coisa vaga, olha para cá. Não é uma coisa assim, etérea, que você fala pela fé. A reunião foi ruim pra caramba, mas ele fala, não, mas foi, você viu, tinha muita unção. Não, unção é uma coisa que você percebe. Se não percebeu é porque não tem. Se você não está percebendo unção na sua vida, é porque está te faltando. Se ninguém percebe unção na sua casa, está faltando unção na sua casa. Mas preste atenção, não é motivo de você ficar lá acusado. O pastor falou que eu não tenho unção, meu Deus. Preste atenção. Quando eu digo para você, você tem que comer mais, está muito pálido. Não é para você ficar acusado não. Chega em casa, vai comer. Vai comer, coma. Entendeu? Tem dia que eu não oro. Por muitas razões. Quando eu falo orar, é a oração que eu chamo de entrar para o seu quarto e orar. Então já tem 3 semanas que eu estou viajando toda semana para fazer capacitação. E aí os voos, está muito um horário muito ruim. Eu saio de casa 3:30 da manhã. Não dá para eu acordar 3 para orar meia hora. Porque 3:30 já é luta para eu acordar. Aí 3:30 eu levanto bêbado, zonzo. Vou escovar o dente assim, estou enxergando tudo dobrado. Entro no carro, qual a oração que eu faço? Jesus me leva no aeroporto, que eu não durma no trânsito.
É só essa oração que eu faço. Chego no avião, o aeroporto é cheio de confusão. Chego no avião, na hora que eu chego lá no lugar para pregar, meu Deus do céu, eu não orei. Mas eu não fico, sabe quando isso acontece? Eu não fico lá acusado, condenado. Não, filho, quando eu não como, eu sento e como. Quando eu estou com sede, eu sento e bebo. Porque está disponível para você. Olha para cá. Existe uma unção permanente em você. Só porque você é crente. Ela é permanente, residente em você. É a presença do Espírito. Só porque você é crente. Mas tem uma outra unção que é para você usar nas suas necessidades. Você precisa de unção para criar seus filhos. Você precisa de unção para ter um bom casamento. Você precisa de unção para chegar no seu trabalho, entendeu? E trazer a bênção de Deus onde você vai. Você precisa de unção na célula, não é para liderar não, é para sentar lá e poder compartilhar algo da parte do Senhor. Você precisa de unção para tudo, só que a unção é um combustível, você gasta, então você tem que voltar e encher de novo. Às vezes a unção dura dias, às vezes não. Perceba quando a unção está baixando na sua vida. Por isso é tão importante vir para o culto. Você não vai embora do jeito que você chegou. A unção move em você. Então, primeira coisa, você pode se encher. Segundo, unção é perceptível. Não tem esse negócio de, a unção veio, mas ninguém sentiu. Não, a unção você sente. A Bíblia fala que os discípulos sentiram o coração queimando. Jesus disse que sentiu que dele saiu virtude. A mulher hemorrágica ficou tremendo, porque ela recebeu unção. Tem irmão que treme. Eu ultimamente ando tremendo. Nunca senti tremor, mas agora ultimamente eu ando tremendo. Presta atenção. Às vezes é um calafrio. Muitas vezes são lágrimas que vêm. Você pensa que é mera emoção. Não é. É a unção de Deus vindo sobre você. Às vezes é na forma de convicção, firmeza, ousadia. Às vezes você ganha tanta ousadia. Muitas vezes eu percebo a unção, irmãos. Ele vem conversar comigo, eu pego na mão dele e eu falo, irmão, você está cheio do Espírito, aleluia. Aí ele mesmo fala, é pastor, aleluia. Por quê? Porque ele está tão acostumado que ele não percebe. É muito ruim isso, sabe por quê? Porque ele deixa de usar a unção. E também sabe por quê? No dia que ele está sem, ele não liga. Não, você tem que perceber a hora que a unção vem sobre você e dizer, não vivo sem isso, não vou viver sem isso, essa é a minha vida, o Espírito move em mim. Quantos dizem amém? A unção também pode crescer, não é estática. Está me ouvindo? Lá em Ezequiel, já estou terminando, não tenha pressa comigo. Lá em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel fala do rio que sai do santuário. Que rio é esse? Qual que é o rio que sai do santuário? Presta atenção, quem é o santuário? Diga, eu sou. Você é o santuário. Lá em João 7, verso 37, projeta para mim. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, ele falou bem alto, ele disse, se alguém tem sede, se alguém tem o quê, meus irmãos? Se alguém tem o quê? Para quem que é a promessa da unção? Para quem tem? Quantos tem sede aqui? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, você faz o quê? Você faz o quê? Bebe. Como é que você bebe? Às vezes, num momento como esse, às vezes enquanto eu estou pregando, você sente o Espírito movendo em você. Bebe, Senhor, eu recebo. Em nome de Jesus. Às vezes você ora em línguas, às vezes você, mas para e receba. Nós também precisamos, como pastores, né, dar mais ocasião no culto para a unção fluir mais livremente. Nosso culto às vezes não permite isso. É preciso crescer. Eu quero crescer. Quantos querem crescer comigo? Aí ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem bebe, bebe para os outros? Não, quem bebe, bebe para si. Entendeu? Então, eu tenho aqui meu copo d'água. Quem bebe, não bebe muito, bebe pouco.
O máximo que eu consigo beber é 1 ou 2 copos. Às vezes você bebe pouco, mas tem uma promessa para você. Olha o que diz o verso seguinte: e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Quem bebe, bebe para si. Mas a promessa de Deus é que o tanto que você beber, dentro de você, vai se transformar num rio. Mas ninguém tem rio para si. O rio é para os outros. Quem bebe é para si. Mas o rio que jorra é para suprir quem está ao derredor. A unção nunca é só para você. Ela é primeiro para você. Primeiro é para você. Está me ouvindo? Não pense que é primeiro para os outros. Não é. Primeiro você. O Senhor quer tocar em você primeiro. Abençoar você primeiro. Encher você primeiro. Mas depois que Ele enche você, esse enchimento que Ele te deu, a promessa é que vai se multiplicar dentro de você. E vai virar um rio. Lá em Ezequiel 37, fala do rio que sai do santuário. E diz a Bíblia que o rio corre para o mar morto. O rio é unção do Espírito. O que é o mar morto? São os homens sem Deus. A Bíblia fala que as nações são como o mar. Apocalipse capítulo 13. O mar morto são as nações sem Deus. Para onde é que o rio está correndo então? Lá para fora. Lá para fora. Mas aí, o profeta recebeu ordem para medir o rio. E ele diz o seguinte, que o rio, na hora que ele sai do santuário, é rasinho. A água dá no tornozelo. Rasinho. Mas à medida em que o rio vai avançando em direção ao mar, ele vai ficando mais o que, irmão? Fundo. Aí chega no ponto que as águas dão aqui no cintura. Depois, quando está perto do mar morto, as águas são tão profundas que não dá para atravessar, tem que ser a nado. O que isso nos fala? Que a unção pode crescer na sua vida, mas você tem que aprender a cultivar isso. Eu vou falar sobre isso 3 semanas alugando o seu ouvido, porque um domingo só não dá para você gravar. Nós vivemos constantemente buscando a unção, sim, o toque do Espírito, o enchimento do Espírito, o transbordar do Espírito. Constantemente, essa unção pode crescer na sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai experimentar transbordamento que você não experimentou ainda. Mas como que isso vai acontecer? Olha para cá. O rio vai ficando fundo quanto mais perto você está dos pecadores. Aqui dentro, a água é rasa. Mas quanto mais perto você chega dos pecadores, mais forte se torna a unção em você. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vou encerrar por aqui hoje, mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo anos atrás. Anos atrás. O pastor Naoro, eu acho que é o único aqui que estava comigo nesse dia, e a minha esposa. Eu já era pastor há anos. E eu fui dirigir um retiro. E eu preguei uma palavra, o ambiente estava muito permeado de unção. Mas eu orei com os irmãos, e foi ótimo, os irmãos foram abençoados, sentiram alegria. Mas sabe, água rasa. Mas aí veio um rapaz à frente, que ele disse que estava sentindo algo muito ruim. Aí ele veio à frente, na hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, ele caiu possesso. Você vê, eu pus a mão sobre os irmãos, e não percebi que tinha tanto poder sobre mim. Na hora que eu impus a mão sobre ele, o rio cresceu imediatamente. É o amor de Deus. Ele caiu possesso, isso repreendi o demônio, ele ficou de pé. E eu falei para ele, como é que você veio parar aqui? Ele disse, pastor, eu vim, alguém me convidou, porque eu quero muito morrer, quero me matar o tempo inteiro. Aí eu peguei e orei com ele de novo. Quando eu orei com ele de novo, começou a sair sangue no ouvido.
Não, perdão, minto. No nariz. Só sai sangue no nariz. Na overdose deve lembrar disso. Aí eu mandei os irmãos trazerem, ele limpou. Orei com ele de novo, começou a sair sangue no ouvido. No ouvido, nunca tinha visto aquilo. Na verdade, nem depois eu vi mais. Eu falei, filho, eu nunca vi isso acontecendo. O que está acontecendo com você? Me explica. E ele falou, pastor, eu sou homossexual, mas não só isso, eu sou garoto de programa. Eu nunca conheci meu pai, mas eu fui atrás para descobrir quem ele era. E descobri que eu fazia sexo com meu pai sem saber. E ele falou, agora, depois que isso aconteceu, eu sinto algo terrível na minha vida. Olha que nível de possessão que chegou, ao ponto de sair sangue nos ouvidos. E nós oramos, contei para os irmãos, e impusemos as mãos novamente. E ele foi totalmente liberto. Mas o motivo de eu contar isso para você não é nem tanta a história dele. É o fato de que eu estava numa reunião com irmãos. Tinha unção, mas era só gostoso, alegre, bom. Mas quando apareceu alguém que não era irmão, que estava vivendo no lugar mais fundo do pecado, a unção se manifestou na vida dele de uma maneira muito mais poderosa. Você não tem noção da unção que está sobre você. Está me ouvindo? Existe uma unção sobre você. Faça teste do que eu estou te dizendo. Entra, eu estou sentindo unção aqui agora. Eu vou te contar quando eu estiver sentindo unção, para ver se testifica se você está sentindo também. Eu senti o Espírito, porque o Espírito de Deus quer muito usar você. O problema é que você fica esperando coisa extraordinária. Você quer ver o terremoto, você quer ver uma sensação enorme. Não, é suave, é suave. Você sabe, o Espírito está movendo em você. Aprenda a valorizar isso. E absorver, receber completamente a unção de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se você tem sede, fique em pé onde você está. E o Senhor diz, venha a mim e beba. Erga suas duas mãos para o céu nessa hora. Eu não sei como a unção de Deus quer se manifestar, mas ela vai se manifestar em você, porque está perto, na sua boca. É só você abrir a boca. Abre a sua boca e apenas diz, Espírito Santo, flui na minha vida agora. Flui na minha vida agora. Abre a sua boca, não tenha receio. Dá liberdade para o Espírito mover em você. Espírito, eu oro nessa hora. Obrigado porque o Senhor é tão bom. O Senhor nos tem enchido de Ti mesmo. E a Tua unção que está aqui sobre nós agora quebra todo jugo, toda cadeia de escravidão é quebrada agora. Toda cadeia de condenação, de mentira do diabo é desfeita nessa hora. Eu ministro agora um destravar de corações que são intensos, de rios de água viva que vão fluindo, rios de água viva transbordando. Vem, Senhor, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Não vamos embora como nós chegamos, mas seremos agora cheios de Ti, cheios do Senhor nessa hora. Apenas abra a sua boca e deixa o Espírito de Deus mover na sua vida. Apenas chama por Ele, chama como um filho chama pelo Pai, chama como um sedento clama por água. Apenas chama, deixa o Espírito mover. Vai mudar histórias hoje, vai mudar casamentos hoje, vai mudar corações hoje, porque Ele vai te usar. Sim, Senhor. Apenas vai orando. Aleluia, 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 aleluia,
Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos colocamos diante de Ti para receber de Ti. O catalamarco eteia, nomeando lo acai. Rendeleiando, rumiando, nemanumianto, va. Echeianto, nei. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Que o Teu mover venha. Que a Tua unção mova. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao Teu reino, diga isso, Sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Erga suas mãos, diga: meu coração, os irmãos, será sempre de toda a sua alma. Sentir Teu calor, aleluia. O Teu amor me fascina, mexe, enche-me de alegria, paixão. Quero que venha o Teu reino. Quero que venha ao Teu reino, Sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração, diga que de toda a sua alma será sempre Teu. Canta com toda a sua força. Pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Aleluia, aleluia. Presta atenção. O que nós fizemos aqui de especial? Nada. É o que você vai fazer na sua casa. Simples assim. Pastor, eu não sei cantar. Coloca um CD. Canta junto. Mas tem que abrir a boca. Não pode ser em silêncio meditando. Abre a boca, abre a boca. Canta de toda a sua alma. Canta em línguas depois. Pastor, tem que ser muito tempo? Não. 10 minutos que você fizer isso na sua casa, a unção vai te alcançar. Você vai sentir a unção sobre si. Pare de se comparar com os outros. Cada um é de um jeito. Tem gente que grita debaixo da unção. Você não grita, tudo bem. Tem gente que chora, você não chora, tudo bem. Tem gente que ri, tem gente que arrepia, tem gente que cai, tem gente que treme. Não importa. Se é só o coração queimando que você está sentindo, a unção vai crescer na sua vida cada dia mais. Eu queria que você fizesse, queria te pedir isso em nome de Jesus. Domingo que vem eu vou continuar essa palavra, mas eu queria que você fizesse um teste essa semana, todos os dias, 10 minutinhos, no seu quarto, antes de ir trabalhar ou de ir para a aula. Deixa a unção de Deus te tocar. E domingo que vem você vai me contar o que Deus vai fazer através de você. Coisas tremendas vão acontecer conosco nessa semana. Já está acontecendo com você. Você já não vai embora como você chegou. A unção de Deus está movendo o seu coração. Aleluia! Aleluia! Os servos vão distribuir o pão e o cálice.
enquanto nós cantamos um canto. Segura consigo e vamos confessá-lo todos juntos. Abriu mão da sua glória, já um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Se você não recebeu o pão ou o cálice, fica com a sua mão erguida enquanto nós cantamos mais uma vez. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Servos aqui no centro, Abriu mão da sua glória, fique com a sua mão erguida semelhante a um até você receber. se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como um filho, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho, sim, Senhor, se dobrará e toda língua confessará que
pode erguer o seu pão nessa hora. Feche os seus olhos nesse momento. Repita comigo, fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que morreu na cruz, no meu lugar, para me salvar. Na cruz, Ele levou os meus pecados e pagou a minha dívida, e toda maldição foi quebrada. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. E hoje, por este pão, eu tomo posse dessa verdade e recebo a herança de Cristo Jesus na minha vida. Hoje eu recebo unção, autoridade, eu recebo a vida de Deus, a minha fé é renovada e o meu coração é incendiado em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Levante o seu cálice e repita: esse cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Ao beber deste cálice, eu tenho a certeza que todos os meus pecados foram perdoados. Através desse cálice, eu tenho a certeza que eu posso me achegar diante do trono da graça. Ao beber deste cálice, eu tenho a certeza que eu tenho a presença de Deus residente dentro de mim. Eu tenho a unção, o Espírito Santo residente, permanente dentro de mim. Amém. Ao comer, ao beber, estamos encerrados. Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos os irmãos. Sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome sobre. Leve o seu copinho, leve também as garrafas d'água, e que Deus te abençoe em uma semana abençoada.